Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Rosita no Ar. Esse vídeo está sendo gravado, né? Não está sendo transmitido ao vivo. Eu vou começar a descrever, toda vez que eu fizer um vídeo ou for transmitir, descrever exatamente o que eu estou falando, que assim fica mais fácil também, caso a gente tenha que mudar, né, de site, eu achar também, tá certo? Então hoje é dia 18/9/2014, são 16 horas e 45 minutos nesse momento, e eu estou me recuperando de uma gripe muito forte mesmo, que me pegou de jeito, e em um dos meus pensamentos eu coloquei bendita doença passageira. O que eu digo doença passageira? Não é aquela doença crônica, não é aquela doença que te mata, né? Mas é aquela doença que te deixa uma mensagem, que te deixa um recado. Ela te traz de volta a tua consciência, sabe? Ela faz você desassumir, ela faz você romper com tarefas que você tinha assumido, que não tinha nada a ver com a tua trajetória, pessoas que você se ligou, N situações. Ela faz você se resgatar, ela te traz de volta. Não é um rapa, né? Não é uma puxada de tapete, muito pelo contrário. É um vem cá. Sabe quando te pegam pelo braço e é assim, sabe? Então é como se fosse um coaching que eu fiz, né? E forçadamente. Porque, gente, eu tô fazendo esse vídeo agora para vocês, eu quero que vocês percebam o seguinte: nós estamos no automático para tudo. Para tudo. Já falei para vocês isso, que nós temos os nossos hábitos desde criança, né? E se a gente não tomar cuidado desde criança, a gente leva esses hábitos, esses maus hábitos, para a fase adulta. Como também, se nós aprendermos a ter hábitos bons, nós vamos levá-los, né? E eles vão agir automaticamente na nossa fase adulta. Isso é com todos nós, ninguém foge a essa regra. Faz parte do nosso mecanismo de controle interno e externo. E tem certas coisas que nós assumimos como compromisso, que nós, no fundo, não queremos, mas devido a pedidos e devido a ainda aquele pensamento, não, você é boazinha, você precisa agradar os outros, você não pode ser tão ruim assim. O ruim é aquela pessoa que não faz o que o outro quer. Esse é o ruim. Porque se você fizer o que o outro quer, você ganha prestígio, você ganha babação de ovo, você ganha fãs, né? Você ganha curtições, né? No teu Facebook, e você ganha testemunhos. Olha como a pessoa é boa. Ah, porque a pessoa fez isso pra mim. Que coisa maravilhosa. Ela é ótima. E o mundo gira a partir de referências. Referências. Né? Quanto mais babado for a pessoa, opa, melhor ela é. Na verdade, mais domesticável ela é. Mais manipulável ela é. Vocês notam? Aonde vai a coisa? Para que lado vai o negócio todo? As pessoas, elas forçam o senso de escravização das pessoas, do mundo em que a gente vive, desse sistema, tá? Porque uma coisa, gente, uma coisa é o sistema que tanto falam, que esse sistema é formado por pessoas, né? Pessoas que atuam, que decidem por todos nós. Pessoas que têm ou muito dinheiro, pessoas que têm um grau de influência, de domínio sobre o outro ou sobre outros de forma maior. E atuam dessa forma com maior liberdade,
E a partir daí, eles conseguem o que eles querem em relação a massas. E começa a formar situações onde vai, de certo modo, aprisionar, sim. Vai fazer com que as pessoas, em sua maioria, sejam dependentes daquele sistema do qual se criou, que está sustentando alguém. Tá? É diferente do que as pessoas tomam como realidade. As pessoas são muito mal educadas por cultura. Existe muita má educação sendo chamada de cultura, sendo chamada de costume. Quando eu digo costume, é com letra maiúscula, que se refere a uma sociedade, ou uma determinada sociedade, ou um grupo, uma tribo. E assim como as pessoas têm o hábito de ficar na rua gritando, né? Em sua maioria, tem outras que não têm esse hábito e procuram fugir disso. Mas às vezes não dá. Por quê? Porque você assume um compromisso. E isso faz com que você conviva ou passe a conviver com pessoas ou assista a situações que não tá no teu sangue, não tá no teu feeling, não tá na tua essência, não tá, seus princípios não aceitam. Quando eu digo princípios, não estou falando de uma mera programação mental, eu não estou falando de um padrão ou uma máscara. Não se trata de gostar ou meramente não gostar. Não estou falando de ilusão, estou falando de essência, lá dentro, os teus princípios. Vocês já pararam para pensar o quanto a gente se distancia da gente? O quanto com isso, se distanciando da gente, a gente se distancia de Deus? Todos vocês que me procuram para consulta, todos vocês estão distanciados de Deus. E é muito mais fácil vocês voltarem ao seu estado original, que é o que eu faço em consulta. Só que agora eu vou fazer publicamente, coletivamente. Eu vou explicar mais para frente para vocês sobre isso. Quando a gente começa, quando a gente é criança, a gente não tem escolha, né? Mas quando a gente cresce, a gente tem a oportunidade de escolha. A gente pode escolher, a gente se renova. A gente se abastece, sabe? Na maioria das vezes, como a gente não tem uma vivência, como a gente só tem influências de fora, e a gente só percebe o que é bom, quando a gente percebe que está sendo bom, ou aparentemente bom para o outro, a gente cai em caminhos errados. Não importa a sua procura. A minha sempre foi espírita, né? Espiritista. A minha sempre foi buscar além. Eu sempre busquei o além. Desde criança eu não aceitava muita coisa. Ai, mas Rosita, você tinha que aceitar. Não, não tinha obrigação nenhuma de aceitar nada. Eu tinha que procurar, eu estava certa, procurar a minha essência. Eu só errei em querer compartilhar da forma que eu estava ministrando. Porque quando você assume um sacerdócio, porque é um sacerdócio, eu posso me considerar um sacerdote, uma sacerdotisa, não importa o nome que se dê, eu estou
explicando para vocês a função que um ser humano assume perante o outro, perante uma sociedade, perante as pessoas. Aí vai da onde ela está focada. Eu sou uma sacerdotisa, porém, está na hora de eu me recompor. Está na hora agora de eu guiar da forma devida. Porque amanhã ou mais tarde eu não vou estar mais aqui, nessa terceira dimensão. E como é que vocês vão ficar? Quem está começando agora, como é que vai ficar? Então eu preciso já me recolher daqui e traçar de volta o meu trajeto que eu iniciei, que eu tive que interromper. Nesses anos todos eu aprendi demais que eu quero passar tudo para vocês. Rezem, orem para que eu consiga fazer isso. Não vai ser para todo mundo. A maioria vai levar muita bordoada, muita bronca. Porque precisa ser lapidado, precisa se livrar da maldade, da encarnecção, do vício da encarnecção. As pessoas querem te sugar a alma, elas querem se alimentar de você porque elas têm fome. Uma fome cega, uma fome inconsequente e inconsciente. Porque elas não querem a luz, elas não querem a melhoria, elas querem continuar no pecado, elas querem continuar no erro. E elas sabem disso. No fundo, elas sabem disso. Aquilo é jogado na cara delas constantemente, diariamente, mas elas fingem que não ouvem, que não percebem. Depois vem as coisas ruins acontecendo na vida delas, elas se fazem de coitadinhas. E nos procuram com aquela cara de coitadas. Porque eu sou uma pobre sofredora, um pobre sofredor. Estão cometendo injustiça. Pode até ser que seja uma injustiça, mas você está colhendo o que você plantou, viu? Tá? Você não é coitada, não. Você não é coitado, não. Você não é vítima. Quando a gente fala que você não é vítima, é que você pode ser até inocente da acusação que você está sendo acusado. Mas eu te garanto que isso é castigo. Você foi acusado de ter roubado uma joia. Você não roubou. Mas você lá atrás roubou planta, você lá atrás roubou talher de festinha de aniversário, de prata. Você tinha esse hábito. Você sempre cultivou esse hábito. Mas, Rosita, eu não sou culpado disso. Não fui eu que cometi esse crime. Mas você possui o delito instalado dentro de você. E não importa de que forma veio a lapidação. Veio. Está na hora de trabalhar o interno. Você não tem que procurar alguém, um cartomante, um pastor, pedir oração, pedir um trabalho espiritual, não é isso? Que vocês estão se ferrando e ferrando quem está fazendo, hein? Maldito é quem ajuda. Porque isso não é ajuda de Deus. Isso é enganação. Tá? Portanto, se lapide. Veja seus erros. Veja seus equívocos. Veja seus hábitos. E regule-os. Primeiro se neutraliza. Até aos poucos ir se apartando, verificando a origem, vigiando o passado, como é que surgiu. Isso tudo é automático. Quando você traça um caminho, olha, ou algo maior, não importa o nome que você dê, eu gostaria muito de uma intercessão divina, uma intercessão maior, uma intercessão da fonte de luz,
para que eu possa me enxergar, enxergar os meus equívocos, enxergar os meus erros, minhas falhas, minhas deturpações, rever minha maneira de enxergar a vida, o outro e a mim, para que eu possa me melhorar, me lapidar e exterminar com os vícios destrutivos. Tá? Quando você começa a perceber que você tem tudo na tua mão, sempre teve tudo na tua mão, só que ninguém nunca te ensinou porque não é conveniente. Se te ensinar, o mundo aqui, a terceira dimensão, fica bem diferente, né? Fica bem diferente, não fica? Acaba tudo, né? Não é isso? Portanto, existe um domínio negativo aí que faz com que as pessoas sejam constantemente abatidas, virem alimento. E você quer continuar sendo alimento? Não, Rosita, eu quero me alimentar. Quero me alimentar. É bom, a sensação de poder é ótima. É ótimo. Olha o pensamento. Ah, mas eu sou jovem, eu posso. Beleza, a pessoa é jovem e está se identificando já assim. Quando ela entrar na fase adulta, ela não vai se lembrar da metade dos compromissos que ela assumiu dessa forma. Aí começam os problemas. Demora para aparecer os problemas, viu? Você é jovem, né? Ah, é, você é jovem. Também já fui. Também já fui. Ainda sou. Assim como muitos são. E ainda tem a chance de se repararem. Antes que seja muito, mas muito tarde mesmo. E impossível nessa encarnação. Portanto, enquanto você desperta sua consciência, vai fazendo a sua lapidação. Não tenha preguiça. Não põe a culpa no trabalho que chega cansado, cansada. Você vai esperar vir o que? Uma doença? Pode ser que venha uma doença passageira e você aprenda. Mas se você não aprender, pode ser que venha uma doença grave. Para ver se você abre o olho, sabe? Porque aí não vai restar mais nada. Você não vai poder trabalhar, você não vai poder fazer um monte de coisa. O que você vai fazer? Até você se convencer de que você precisa voltar ao teu caminho original, ao teu compromisso do qual você fez. Muita coisa vai rolar ainda. Existem dois tipos de vítimas. A vítima que não é vítima, que na verdade ela tem o delito instalado dentro dela. Ela pode não ser culpado naquele instante, mas ela é culpada de um delito semelhante. E semelhante atrai semelhante para haver a lapidação. E tem a vítima autêntica. Essas vítimas autênticas são aquelas figuras que são curadas quando o Dr. Fritz vem, usa como aparelho uma pessoa para fazer aqueles trabalhos. A Dona Edelazil vai lá também fazer aqueles trabalhos. Jesus foi lá e curou essas pessoas, porque eram vítimas de verdade. Elas não tinham aquele delito instalado nelas, elas estavam cumprindo com karma alheio, de pai, de mãe. Não era delas, portanto Jesus veio nos livrar do que não é nosso. As pessoas que ainda possuem o mal instalado vão ter que se virar para tirar esse mal, sim. Vão ter que fazer o trabalho alquímico, sim. Vocês conseguem entender o que eu estou falando, gente? Não é qualquer um
que consegue interpretar. Muita gente deturpa e passa para frente um monte de deturpação. E um monte de gente vai atrás. Tá? Então, é um simples recadinho que eu tô dando para você agora, bem breve, para que você... Opa, peraí! Onde é que eu tô? Aí você vai rever todas, né, as nossas canalizações, você vai começar a entender tudo. Onde é que eu tô? O que eu tô fazendo comigo? Será que é essa a minha vida mesmo? Será que é isso que eu quero para mim? Não precisa falar, será que é a vontade de Deus? Não, peraí. Deus e eu é a mesma coisa. A única diferença é que você está contaminado ou não. Vamos descontaminar. Será que eu não estou fazendo a vontade do meu próximo? Será que eu não estou... O que eu estou fazendo aqui? Porque se você não está gostando, se a tua essência não está legal, tem alguma coisa. Você está indo às vezes por medo. Medo de ficar sem dinheiro. Aí você entra na prostituição, você entra no tráfico. Você entra só porque no que não presta, porque dá mais dinheiro, porque está fora do sistema. Está meio que ali na deriva, né? Entre o sistema e não, né? Aí todo mundo começa a apoiar. Começa a fazer uma inclusão social. Aí usa funk, um monte de coisa para incluir na sociedade. Por quê? Porque já faz parte. Porque as pessoas têm como fuga. Não é isso? O cara que não é senhor de si vai lá e busca prostituta. Por quê? Primeiro, não quer compromisso com ninguém. Ele tá no erro. Não quer compromisso com ninguém. Ou quer coisas que, né? Não interessa agora falar. Não importa agora falar, vamos ver assim, tá? Mas, vocês já viram como é que tá a nossa vida? Vocês notam como está? Como que a gente vive? A forma que a gente vive, o que a gente aceita, o que a gente permite, o que a gente aprende a permitir por força dos outros, né? Porque senão você não faz parte da panela de jeito nenhum se você não aceitar isso. Sabe? Não, porque você tem que sentar aqui e a gente vai ficar conversando da pessoa que não está presente, tá? A gente veio para a faculdade, então quando está no intervalo, a gente não tem nada para fazer, né? E aí a gente vai ficar falando da pessoa que não está mais na faculdade, né? Ou seja, a pessoa que está ausente, porque a gente não tem o que falar, a gente não tem conteúdo. Então a gente faz fofoca. Ai, como aquela pessoa é boa. Ah, sim, aquela pessoa é muito boa. Ah, pois é, o marido dela morreu, né? Ah, então o marido dela morreu, aí foi horrível. Aí conta a história toda da pessoa. Conta a história toda da pessoa. E depois entra noutra pessoa. Aí você viu como aquela pessoa é ruim? Porque ela não faz parte da nossa panela. Ela não gosta da gente porque a gente faz fofoca. E essa pessoa não gosta de fofoca. Então a gente também não gosta dessa pessoa. Porque essa pessoa não aceita. Quer dizer, essas pessoas, elas acham que aceitar é fazer parte. Você não precisa fazer parte para aceitar. Você não precisa. Eu aceito bem longe de mim, por favor, não me chegue perto. Certo? Mais ou menos por aí. Então, com o tempo, gente, eu vou mudar e vocês vão notar o tipo de programação que eu vou estar aplicando aqui na Emo, tá? Aqui no canal do YouTube, não é verdade? Que obviamente vai ser passado lá para o nosso grupo, né? Da Eterna Mística da Humildade Oculta, que é uma ordem iniciática, tá? Ela existe de verdade em Ginas, nos mundos internos, e ela nos ajuda a caminhar. Tudo isso que eu estou propondo para você faz parte disso. Não é uma seita, não é uma religião, não é uma filosofia.
É uma forma de abrir os olhos. É uma ferramenta de trabalho de lapidação interior. É uma forma de você promover um auto-coaching. Gratuitamente. Eu estou passando isso de forma gratuita. Eu estou fazendo um bem à humanidade. Vamos acordar. Eu não vou passar nada além disso. Ninguém venha me fazer pergunta pessoal. Ninguém ouse nem pensar em fazer isso, pelo amor de Deus. Tá? Com o tempo eu vou explicando melhor. Eu vou parar por aqui, porque esse assunto é muito grande. Se eu ficar com um monte de coisa, porque a minha mente comporta um monte de coisa. Mas nem toda a mente comporta. Então eu vou parar por aqui, eu vou focar nisso. Pensem aonde vocês estão, o que vocês estão fazendo na vossa vida. E vem comigo nessa nossa viagem, tá? Para um mundo novo, um mundo abundante, um mundo onde não há decepções, um mundo onde não há sofrimentos, não tem ilusão, é só verdade. Eu estou te ajudando a descobrir sua própria verdade. Parem de buscar por aí. Tem muita gente que eu não fiz à vontade, buscou cartomante, tudo quanto... Ah, Rosita, encontrei uma boa também. Fala tudo. Só que depois descobri que a pessoa falava metade da vida dela e aparecia e aparentava que a pessoa falava tudo, mas não falava não. Parem de procurar isso, gente, porque vocês depois chegam na casa dos outros. Teve uma ex-consulente minha, chegou aqui e veio me dar uma dessa, essa novidade. No dia seguinte, meu marido bateu o carro e Eduardo Campos morreu. Aqui perto. Rosita, coitada, o que ela tem a ver? Ah, não sei, gente, às vezes as pessoas elas entram num caminho que elas podem não ser culpadas de certas coisas, mas o magnetismo delas, o que aconteceu com elas, hein? Em que mundo? Por curiosidade, porque elas queriam saber da vida delas, porque elas queriam uma proteção a mais. Sabe? É ilusão. Não existe melhor proteção do que o próprio caminho seu. Do que você fazer as coisas certas. Do que você fazer a trajetória correta. Parem de ficar buscando por aí, gente. Olhos para ver, para vocês enxergarem. Parem de buscar olhos alheios para servir de lamparina para o vosso caminho. É perigoso. Tanto entre duas pessoas pode haver o bem quanto o mal. E vocês serem abordados lá na frente com cobranças indevidas. E vocês vão ter que pagar, porque nada é de graça. Certo? Então eu vou deixar esse recado para vocês. Pensem. E depois a gente volta, tá? Com mais esse nosso bate-papo aqui no Rosita no Ar. Para que vocês possam promover aí a trajetória de volta ao Cristo interno, para vocês despertarem o Cristo interno em vocês. Eu quero que vocês busquem nos materiais um denominador comum dentro do que eu estou falando agora e o que já está nos materiais, incluindo os materiais não produzidos pela gente, mas que estão lá no YouTube, que se referem ao gnose. Essa ciência maravilhosa do qual eu fui iniciada, do qual ensina a gente a enxergar além do alcance, a ampliar a nossa visão 360 graus, perceber as coisas em sua exatidão e seu intuito, e não no que está aparentando. Prestem atenção, orai e vigiai. Amém e graças a Deus. E é isso, gente. Um abração a todos vocês. Fiquem ligados na luz e tenham uma excelente semana. Tchau, tchau.